Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apalhar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Palavra do Senhor até aqui. A palavra de Deus, a Bíblia, ela faz uma descrição pouco favorável de Davi, o rei Davi, como guerreiro, pelo menos no início da sua jornada. Davi é descrito no livro de Samuel como um jovem franzino, alguém pouco comparável com os seus irmãos ou com o rei Saul. Ver Davi como o rei guerreiro, o rei necessário para defender Israel contra os filisteus, contra os seus inimigos externos, era algo tão impensável que o Senhor precisa estimular o profeta Samuel a ungí-lo rei, ao dizer que ele, o Senhor, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E o que havia no coração de Davi que fazia dele um homem segundo o coração de Deus? A resposta é simples. Uma confiança inabalável de que o Deus verdadeiro o capacitava para fazer muito mais do que aquilo que a sua força adolescente permitia. No desafio contra Golias, isso se torna algo evidente. Nada pode demover Davi de enfrentar o gigante filisteu. O mesmo Deus que o capacitara a vencer os ursos e os leões no seu trabalho como pastor o fortaleceria. Ele não necessitava das armas de Saul, que representariam apenas um peso adicional. A sua espada e o seu escudo seriam o poder de Deus e o seu amor, o amor de Deus por Davi e por Israel. Como o seu diálogo com Davi revela, Davi venceu porque entendeu a realidade por detrás do conflito. Esta não era uma batalha apenas entre homens. Esta era uma batalha, um enfrentamento espiritual entre o Deus verdadeiro e os deuses dos filisteus, entre a confiança submissa e a arrogância dos homens. Uma batalha espiritual que não podia ser travada no poder de lanças e espadas, ou até mesmo das pedras de Davi, mas na força que Deus dá. É este também o conceito que está, meus irmãos, por detrás desta passagem sobre a qual nós estamos nos debruçando hoje. Esta que é a nossa penúltima mensagem, a nossa penúltima reflexão nesta carta aos Efésios. Toda a vida cristã, diz o apóstolo Paulo, é um combate. A vida interior do homem de Deus, seus relacionamentos com o seu próximo, dentro e fora da igreja, e até mesmo a sua adoração, são partes de uma guerra que somente vai se encerrar com a morte. E como em toda guerra, há um campo minado à nossa volta. Existem armadilhas que ameaçam o cristão caso ele não se atente para a realidade do combate. O primeiro risco aqui, a primeira armadilha, é que o cristão não perceba o conflito ao seu redor. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui para cumprirmos a nossa vontade. Nós estamos aqui, meus irmãos, com uma missão a cumprir, confrontando as fortalezas do inimigo. É lamentável quando nós vivemos o comodismo e o conforto e sucumbimos aos riscos do materialismo e do secularismo, quando eu e você deveríamos estar a postos e em marcha.
O segundo risco é nós não compreendermos quem é o verdadeiro inimigo. Daí, nós começamos a atirar descontroladamente, atingindo não apenas as forças adversárias, como também a população civil. Eu digo isso usando as palavras de Andy Walsop, que eu postei no Instagram da Antioquia nessa semana. Nós pensamos que nós podemos vencer a guerra contra o nosso inimigo, o diabo, atirando nos seus prisioneiros. Nós começamos a ver o nosso combate como um enfrentamento contra homens, contra a carne e sangue. E nós perdemos de vista a dimensão espiritual do conflito. Basta nós vermos a torrente de ódio, as palavras desmedidas, a intenção de vencer o argumento, ao invés de ganhar o outro, destilado por alguns cristãos nos seus debates nas redes sociais. O terceiro risco é nós tomarmos o combate nas nossas mãos, como se estivesse em nosso poder vencê-lo com as nossas próprias armas. Se o combate é espiritual, como é que nós tentamos vencê-lo por meios naturais, como a ideologia, a filosofia, a psicologia humanista? Sem o poder de Deus, Davi é apenas uma criança com um estilingue. Com o Senhor, porém, Davi é o guerreiro que vai derrotar dezenas de milhares. Com esta certeza, com essa premissa, Paulo ordena aos Efésios: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Porque no combate espiritual é o reconhecimento e a rendição completa ao caráter de Deus e ao seu poder soberano sobre todas as coisas que nos garante a vitória. É saber que o Senhor está fazendo todas as coisas convergirem a Cristo, que é o grande tema de Efésios. E que Deus, nesse propósito de fazer todas as coisas convergirem a Cristo, ele não vai ser frustrado naquilo que ele pretende. É saber que Deus nos torna parte desta vitória como o seu exército militante contra as artimanhas, contra os castelos de Satanás, para então proclamarmos libertação aos cativos e o ano aceitável ao Senhor. É para nos estimular a buscar as armas espirituais que, para prevalecermos neste combate, que Paulo escreve esta seção. A sua instrução e aos Efésios e a nós é que combata o bom combate com as armas que Deus dá. Combata o bom combate com as armas que Deus dá. Meus irmãos, para prevalecer, todo o exército necessita de 3 elementos: informação, arsenal e suprimentos. Paulo nos apresenta aqui nessa passagem de hoje esses 3 elementos. Triunfar no combate cristão demanda nós conhecermos quem é o verdadeiro adversário. Quem é o verdadeiro adversário? Quais são as nossas armas? E de onde vem o suprimento para nós seguirmos adiante tão confiadamente como Davi o fez? Vamos reconhecer primeiro quem é o nosso adversário. Os versos 11 a 13 do nosso texto falam da verdadeira natureza desse combate. Esta não é uma luta contra seres humanos. Esta é uma luta muito mais aguerrida, uma luta muito mais cheia de sofrimento, um combate corpo a corpo até que um dos contendores seja submetido pelo outro. Um enfrentamento, meus irmãos, em que não existe empate e não existe vitória por pontos. Nós estamos lutando contra um adversário poderoso. Nós estamos lutando contra um adversário astuto. Nós estamos lutando contra o diabo e contra todo o exército de demônios que operam por detrás das estruturas corrompidas desse mundo e que promovem toda a maldade e toda a injustiça dos homens. Satanás, como o Senhor Jesus mesmo diz, ele é o príncipe deste mundo. Ele é aquele que governa os que se sujeitam a ele pela rebeldia contra Deus. O diabo é o escravizador de homens que cumprem a sua vontade e levantam os punhos contra Deus
e se recusam a submeter-se a Cristo. Nós precisamos estar conscientes da natureza dessa batalha e da identidade do nosso adversário para nós não ferirmos o alvo errado. O crente precisa ter mira precisa, meus irmãos. O crente deve ser mais um atirador de elite que alguém com uma metralhadora. Mais um atirador de elite, um sniper, do que um franco atirador. Se nós perdermos de vista que nós estamos lutando contra principados e potestades, nós vamos começar a lutar contra carne e sangue. Vamos começar a lutar contra os homens e vamos nutrir contra os homens toda sorte de ressentimento, toda sorte de ódio, toda sorte de amargura. Eu e você, como crentes, precisamos evitar a todo custo o combate movido a testosterona. A mentalidade triunfalista do nós, do nosso time contra o time deles. Para alguns crentes e para algumas igrejas, nós somos como o exército de Leônidas no filme 300. Um grito de guerra, au! E nós partimos para cima das pessoas, nós partimos destruindo e arrasando, matando quem vier pela frente com a espada do argumento, da agressão verbal. E em alguns contextos até mesmo da agressão física. Nós precisamos a todo custo evitar a mentalidade das cruzadas. Este que foi um momento triste na história da igreja, em que os cavaleiros cristãos, imbuídos de um emblema, de um escudo, com o emblema da cruz, davam apenas duas opções aos inimigos. Ou você se converte, ou então você morre. É uma mancha na nossa história que até hoje representa uma barreira ao progresso do evangelho entre os muçulmanos ou os judeus, apenas como um exemplo. Algum tempo atrás, algumas igrejas, de uma maneira tola, para atrair pessoas, começaram a montar arenas de vale-tudo dentro dos seus prédios. Acabava o culto e começava a pancadaria. Mas a verdade, meus irmãos, é que algumas igrejas nem precisam de um octógono. Essas igrejas já são igrejas UFC, Ultimate Fighting Church. Comunidades do ódio, comunidades da agressão que mais fere do que curam. É claro, isso não é o mesmo do que a não resistência ao perverso. Nós precisamos resistir ao homem mau. Nós precisamos resistir aos seus maus propósitos, ou então nós vamos nos tornar cúmplices da sua injustiça. A Igreja de Cristo deve ser a primeira a vocalizar contra a opressão do homem pelo homem, contra o racismo, contra a discriminação de toda a espécie, contra a exploração econômica. Nós devemos ser os primeiros a falar contra isso. Mas nós também devemos estar cientes de quem é que está puxando as cordinhas. Nós devemos nos lembrar que a mensagem do Evangelho, como Paulo menciona no capítulo 2, é uma mensagem, vejam bem, de reconciliação. É uma mensagem de reconciliação. Nós somos mais um hospital, meus irmãos, do que uma prisão ou um quartel. Eu e você somos uma força de paz. Nós somos um exército de arautos que proclamam a vitória do seu rei. Cuidado, muito cuidado para não destruir aquele a quem você foi chamado a resgatar. O diabo, este adversário astuto, é um inimigo poderoso, pronto a devorar até mesmo os crentes. Mas eu quero dizer a você que é um erro você temê-lo. Porque nós entramos na arena do combate já com a certeza da vitória. Afinal, o nosso general, o Senhor Jesus, já triunfou sobre ele, como Paulo nos fala no capítulo 1 da carta que você tem aí na sua tela. O Senhor Jesus, diz esse texto, está acima de todo principado e potestade. Ele, nas palavras de Paulo em Colossenses, já os expôs a esses principados e potestades
em triunfo. A guerra, meus irmãos, graças a Deus, aleluia, já foi vencida. Mas o combate ainda está presente. O combate ainda está presente. Eu e você ainda estamos em batalha. O alvo, diz o verso 13 do nosso texto, é completarmos a nossa carreira como vitoriosos, prontos a nos apresentarmos em pé diante do Filho do Homem na sua vinda. É podermos dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O segredo para a vitória é um só: vestir-se da armadura de Deus. O original grego aqui, ele é bastante provocativo. A armadura de Deus pode ser entendida em dois sentidos. O primeiro, de que Deus é a origem, é o fornecedor da armadura. Eu e você devemos combater o combate divino com armas divinas, o armamento que ele fornece. Isso significa que o crente tem de se apropriar de tudo aquilo que Paulo já disse até aqui, da sua adoção como filho de Deus, da reconciliação promovida por Cristo, da unidade do corpo, e então se colocar em marcha. É se apropriar de tudo e se colocar em marcha. Mas há um segundo sentido em que nós podemos e devemos entender a armadura de Deus. Ela é a armadura do próprio Senhor. A própria armadura que ele usa. Certamente Paulo deve ter se lembrado, ao escrever estas palavras sobre as quais meditamos hoje, das palavras do profeta Isaías. Veja aí comigo, acompanhe aí na sua tela. Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então o seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira. Aos seus adversários, o que merecem. Às ilhas, a devida retribuição. Ou seja, deparando-se com uma realidade de injustiça, o Senhor se arma para trazer salvação ao seu povo e justiça àqueles que o rejeitam. Tanto um sentido como o outro apontam para apenas um fato. Uma batalha espiritual não deve ser travada com armas carnais de sabedoria humana. Maldito o homem que confia no homem, aquele que faz do que é mortal a sua espada e o seu escudo. É por isso que Paulo se gloria em 1 Coríntios de não haver feito uso de sabedoria ou de estratagemas humanos para pregar o evangelho naquela cidade. Tal como Davi, o sucesso do crente está em apoiar-se nos recursos que Deus dá, não nas armas, não nas armaduras da engenhosidade. E como é fácil, meus irmãos, nós sermos iludidos nesse campo diante do sucesso alheio. Como é fácil nós sermos iludidos nesse campo diante do sucesso alheio. Isso é verdadeiro para indivíduos, mas também para igrejas. O melhor pastor é aquele que domina as artes da comunicação. Aquele que já leu de tudo. Aquele que usa das melhores ilustrações. O louvor tem de ser um show à parte. A evangelização tem de ser bombada com o combustível da sociologia, do marketing, o combustível da antropologia. Não é que um pastor não tenha que se esmerar em polir a sua pregação. Ou então que a música tenha de ser ruim. Ou então que o levantamento de dados não possa embasar ações pontuais da igreja. Nós, na Antioquia, temos a excelência. Nós acreditamos na contextualidade como alguns dos nossos valores. O problema de tudo isso é a dependência. Como se esta ou aquela metodologia fossem a chave
para um ministério bem-sucedido ou não. O combate espiritual, meus amados irmãos, é travado com as armas que Deus dá. E que armas são estas? Que armas são estas? Nós não nos prenderemos tanto aqui às imagens que Paulo usa, tanto quanto o significado que elas têm. Não é o nosso intuito nós alegorizarmos uma mensagem que é bastante simples e clara aqui. A primeira arma que Paulo menciona é o cinto da verdade. Cingir-se tem a ver com prontidão. O Senhor ordena em Êxodo, na instituição da Páscoa, que o seu povo coma do sacramento, coma da Páscoa, já cingido, já com seu cinto, isso significando que ele já tem que comer pronto para sair do Egito. E essa é a verdade. Assim, aliás, é a verdade. É a verdade quem nos põe a caminho quando o Espírito de Deus nos ilumina o entendimento para nós conhecermos quem Deus é e quem eu e você somos. Quando o Espírito faz isso, Deus nos dá a capacidade, a mim e a você, de discernir, de separar o erro da verdade, de ver o mundo como ele de fato é. A verdade, meus irmãos, nos dá a capacidade de não sermos enganados pelas astúcias do inimigo, pelas sementes do erro que ele lança para nos seduzir. É uma arma a ser usada em todo tempo, como nos lembra Albert Schweitzer. A verdade não tem um tempo especial que lhe seja próprio. A sua hora é agora, sempre. Assim, meus irmãos, deve ser a vida do crente. Uma vida de confronto com base na palavra de Deus. Por isso eu estimulo você a ter um gosto pela reflexão bíblica da realidade. Como nós temos dito, o jornal numa mão, a Bíblia em outra. Aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você ouve é verdadeiro. É algo que é digno de crédito. É legítimo para orientar as suas decisões. E eu vou muito além aqui das polêmicas fake news de ultimamente. Porque certas coisas podem até ser verdadeiras na notícia, mas serem completamente falsas aos olhos de Deus. Disse que no assassinato de Júlio César, o seu filho, Brutus, o primeiro a esfaqueá-lo, aproximou-se dele, de Júlio César, com a arma escondida na dobra das suas vestes. Assim é o erro do inimigo que se aproxima de nós com as sutilezas do engano, a aparência da bondade e da utilidade, o beijo traidor da suposta verdade. Eu digo isso para recomendar a você: cuidado com a mentalidade de manada. Aquilo que a maioria das pessoas parece aprovar. Cuidado para que você não seja engolfado pela mentalidade humanista e materialista do nosso tempo, que nos faz pensar que o aqui e agora é tudo que existe. Seja a verdade que está contida na palavra de Deus a lâmpada para os teus pés e a luz para os teus caminhos, enquanto você combate em meio às trevas. A segunda arma de que Paulo fala é a couraça da justiça. Nós podemos entender justiça aqui como justificação. Até porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses, como você vê aí na sua tela, da couraça, da fé e do amor. Nós sermos declarados justos por Deus por meio da fé em Jesus Cristo é certamente uma bela defesa do coração, da mesma maneira como a couraça defendia o guerreiro dos tempos de Paulo. Mas é diminuir aqui a força do termo justiça, tornando-o apenas como justificação. Justiça tem a ver com relacionamentos corretos, como nós já temos ensinado aqui também. Assim, a couraça também tem a ver com os atos de justiça dos santos, aquilo que é um resultado da justificação. Justificados pela fé, nós somos habilitados por Deus a fazermos aquilo que Ele requer. Não há quem possa ser declarado ou reconhecidamente justo sem que a justiça seja a sua vestimenta.
Por isso, busque viver de modo coerente com a sua identidade. Um justo faz aquilo que é justo, ou então ele não é justo de maneira alguma. Nós somos salvos pela graça mediante a fé para boas obras, as quais o Senhor nos preparou para que as realizássemos antes da fundação do mundo. Se não existem boas obras, então tudo aquilo que vem antes é falso. Tudo que vem antes é falso. A terceira arma de nosso combate é a prontidão do Evangelho da Paz. Há um sentido duplo para a prontidão aqui, na sua raiz grega. Prontidão é tanto uma disponibilidade para dar uma resposta pronta, quanto também a firmeza num solo irregular. Algo que nos faz pisar firme num solo irregular. Ambas são importantes para nós aqui. Ambas são importantes para nós. Isaías, no capítulo 52, profetizou, você tem aí na sua tela, olhando para Jesus a respeito dos pés formosos dos que anunciam coisas boas. Dos pés formosos daqueles que anunciam salvação. Lógico, ele está olhando para Cristo. Mas unidos a Cristo, algo que nós somos quando nascemos de novo, estes pés, os pés dos que anunciam coisas boas, agora são os meus e os seus. Nós devemos dar ouvidos ao apóstolo Pedro quando ele fala da nossa prontidão para dar uma resposta quanto à razão da nossa esperança. É estarmos com um testemunho sempre preparado para quando a ocasião oportuna se revelar. Aliás, se nós estamos falando de ocasião oportuna, não existe um tempo em que a mensagem da reconciliação que o Evangelho traz se faz tão necessária quanto o nosso tempo. Você tem acompanhado as notícias. Nós estamos tão imersos em ódio, tão imersos em dissensões, em contendas de toda espécie. Nunca a mensagem da reconciliação pelo Evangelho foi tão necessária, meus irmãos. Já quanto à firmeza da prontidão do Evangelho da Paz, nós temos de lembrar que o Evangelho não é apenas uma porta de entrada. O Evangelho, meus irmãos, é o todo da vida cristã. É o todo da vida cristã. O Evangelho é a base da nossa identidade, é a base do nosso modo de vida. Ou pelo menos assim deveria ser. A mensagem da reconciliação nos coloca num relacionamento correto com Deus, num relacionamento correto com o próximo, num relacionamento correto conosco mesmos e com a criação. Quando nós estamos firmados no Evangelho, nós não vamos ser abalados diante dos ataques do inimigo. Como Spurgeon afirma, comentando justamente esta passagem, devidamente protegidos, nós somos capazes de pisotear sobre os problemas. Por isso, esteja sempre pronto para fazer o Evangelho avançar por seu intermédio. Porém, não pregue apenas aos outros. Não pregue apenas aos outros. Pregue a si mesmo, reforçando o seu lugar como discípulo de Jesus, alguém por quem ele pagou preço de sangue pelo resgate. Em seguida, Paulo vai nos falar do escudo da fé, o meio que nos faz apagar os dardos inflamados do maligno. A expressão que ele usa no começo desse versículo, além disso, é melhor traduzida por em tudo. Em tudo. Em tudo. Protejam-se contra o escudo da fé. Porque Satanás está sempre pronto a atirar contra nós com as suas tentações, ou então lançando a semente da dúvida. A fé, a sua firme confiança no caráter e no poder de Deus é a sua defesa eficaz.
Esta, meus irmãos, é a exortação do apóstolo João. O que é nascido de Deus vence o mundo. É esta a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vale destacar que esse escudo, o escudo de que Paulo fala aqui, não é apenas uma arma defensiva. Pense nos soldados tomando uma cidade. As muradas altas em que o inimigo está atirando flechas contra o exército atacante. E os soldados defendem-se erguendo os escudos, formando uma barreira que defende não apenas a nós, como quem está ao nosso lado. Este é o exército de Cristo, assaltando as fortalezas das trevas. Não espere que Satanás vá entregar os seus cativos com facilidade. Não espere isso. É o escudo da fé que nos permite progredir e pressionar as trevas, que não tem outra opção, senão, como nós vimos aí no vídeo, se não retroceder enquanto estão atacando com as suas setas em chamas. Assim, defenda-se do ataque do inimigo com base no que você crê. Reafirme a sua fé. Quando você estiver em ataque contra as forças do inimigo, erga o escudo ainda mais alto. Assim como nos combates dos dias de Paulo, forme uma barricada com os escudos dos outros crentes, uma força de ataque quase intransponível, a menos que ele tenha brechas. O escudo da fé nos defenderá individual e coletivamente, enquanto nós marchamos contra o diabo e contra os seus lacaios, destronando-nos nos seus domínios e saqueando cada um dos seus cativos. E nós o faremos, pela glória de Deus. A penúltima arma nessa sessão é o capacete da salvação. Uma das grandes estratégias do diabo contra os crentes é levar a mim e a você a duvidar da nossa identidade diante de Deus quando nós tropeçamos ou então quando nós estamos nos sentindo fracos. E é aqui que a segurança da nossa salvação tem de nos guardar. É aqui que a doutrina reformada da perseverança dos santos tem uma ação prática. Nós venceremos porque o Senhor nos sustenta. Não é por causa da minha, da sua fidelidade. Ai de nós se estivéssemos dependendo da nossa fidelidade para vencermos. Nós não vivemos pelo que vemos, meus irmãos. Nós vivemos pelo que cremos. E nós cremos na promessa de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la. É preciso usar o capacete da salvação quando, diante do tropeço eventual, do nosso tropeço, o diabo desejar lançar a acusação e colocar em xeque a nossa posição diante de Deus. Nada, repito, nada pode nos separar do amor de Cristo. Este é um lema que deve ser sempre repetido por nós. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O nosso olhar tem de sempre estar voltado para a eternidade, para aquilo que nós haveremos de ser. Não um olhar fixado no presente, a menos que seja para nós reconhecermos com gratidão que nós já não somos hoje aquilo que nós éramos antes. A última das peças da armadura é a única aqui nesta relação que é abertamente defensiva. É a espada do Espírito, a palavra de Deus. É um instrumento de ofensa às fortalezas das trevas, capaz de destruir qualquer pensamento que se levante contra Deus. Não é demais nós enfatizarmos, meus irmãos, este aspecto ofensivo da palavra. Quem aqui duvida que ela, a palavra, fielmente pregada e manejada com habilidade, e este é um dever de todo cristão e não apenas daqueles que são os ministros da palavra, quem diz que manejar bem a palavra, atacando as fortalezas do inimigo, é uma afronta aos valores, à mentalidade, à cosmovisão que governam esse mundo caído? Quem haverá de negar esta realidade? A palavra é ofensiva. A espada do Espírito vem não apenas para salvar, mas ela vem, como nós temos sido lembrados da escola bíblica, ela vem também para condenar.
A palavra, a espada do Espírito, vem também para trazer convicção do erro. Não causa, então, espanto que os homens se levantem ferozmente contra ela, a palavra, e desejem a todo custo destruí-la, silenciá-la, ou então lançá-la na irrelevância. As pessoas desejam encontrar a verdade, mas quando a verdade é brandida diante delas, elas a rejeitam. Uma das interpretações mais brilhantes de Jack Nicholson, o grande ator, no cinema, é uma pequena participação no filme Questão de Honra, em que ele interpreta um general que testemunha em um julgamento militar por assassinato. Quando o advogado de defesa, interpretado por Tom Cruise, num dos pontos altos do filme, insiste que ele diga a verdade, ele responde aos gritos: "Você não suportaria a verdade." Assim é esse mundo. O mundo que está ávido por ouvir de algo que traga verdadeiros fundamentos e significado para a vida. Mas quando nós expomos isso na palavra de Deus, as pessoas tentam se ocultar na mentira. E ainda elas contra-atacam nos acusando de fundamentalistas religiosos ou então de fanáticos fascistas. Não se surpreenda, portanto, com as reações negativas ao manejo da palavra de Deus. A palavra é uma espada que fere. Seja hábil em manejá-la como Paulo ordena a Timóteo. Estude-a. Busque relacioná-la com a realidade, como nós já dissemos, com a vida prática. Tire a palavra da gaveta, a tua Bíblia da gaveta, todos os dias. Não apenas no domingo. Use a palavra para responder à mentira e à falsidade. Da mesma maneira como Jesus fez com Satanás quando foi tentado no deserto. Muitos crentes, meus irmãos, preferem agredir com palavras grosseiras, com malabarismos intelectuais e às vezes até mesmo com os punhos. O verdadeiro soldado de Cristo fere com amor, com base na palavra. Mas nenhum exército é alimentado com aço ou chumbo. Nenhum exército come aço ou chumbo. É preciso uma linha eficaz de suprimento que alimente as tropas e que dê a elas vigor para o combate. A lógica por detrás do cerco das cidades, na Guerra Antiga, era cortar a linha de suprimentos como água e comida para enfraquecer a resistência antes que a cidade fosse tomada. Essa mesma lógica está presente, na verdade, até hoje na Guerra Moderna, como quando os aliados na Segunda Guerra Mundial bombardearam as posições alemãs na Noruega ou então no Estreito de Bósforo para cortar o fornecimento de combustível para os veículos dos nazistas. Um exército sem suprimento é um exército fraco. E não importa qual seja a sua força de armas que ele possua ou a capacidade dos seus soldados. É preciso vitalizar essas tropas com alimento, para que elas possam confrontar o inimigo com verdadeiro poder de fogo. É a lógica presente nos versos 18 a 20 do nosso texto. O vigor do exército de Deus depende de uma linha constante de suprimento entre nós e o comando, por meio da oração. Paulo nos instrui a mantermos esse tipo de relacionamento de modo perene com Deus, por meio da direção, por meio da intercessão, por meio do despertamento do Espírito Santo de Deus. O que é dito aqui é para que nós oremos sem cessar, suplicando ao Senhor em nossa necessidade e principalmente suplicando ao Senhor na nossa fraqueza. É esse o espírito do verso 18. Eu e você necessitamos do suprimento divino que nos vem por meio da oração, porque eu e você somos fracos demais, nós somos negligentes demais, nós somos relapsos demais. Um soldado de Cristo sem oração é um alvo fácil do inimigo. Almas
sem o exercício da oração, são como um corpo paralisado ou manco, que apesar de possuir pés e mãos, é incapaz de usá-los, diz Teresa de Ávila. É por isso que o nosso Salvador nos ordena: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E há mais nessa vigilância. É preciso estarmos atentos não apenas defensivamente para não cairmos em tentação, como também para que eu e você estejamos atentos em oração para percebermos as oportunidades que o Senhor nos dá para o servirmos nas linhas de frente da batalha. Para que Ele desperte em nós sensibilidade espiritual. Nós necessitamos disso porque a nossa insensibilidade, a nossa indiferença, a nossa preguiça, ou até mesmo a nossa falta de prioridades nos faz perder, meus irmãos, chances preciosas de confrontar as forças do inimigo. O exercício da oração uns pelos outros, o exercício da oração por todos os santos, nas palavras de Paulo, nos faz lembrar que o combate cristão, o meu combate, o seu combate, o combate de todo cristão, não é um combate solitário pelo reino. Não é um esforço solitário. Meus irmãos, nada nos enfraquece mais como igreja de Cristo que o individualismo ou que o divisionismo. Nós deixamos de perceber que nós alimentamos uns aos outros quando nós marchamos juntos. Aparentemente, nós preferimos ser guerreiros solitários, como o último dos moicanos, ou então como o Rambo. Não deve nos causar espanto tanto tropeço e tão pouco progresso, tanto na vida pessoal como corporativa da igreja. Nós estamos fracos porque nos falta oração. Paulo segue por este caminho nos 2 últimos versos do nosso texto. Ele está, eu lembro a você, prisioneiro em Roma. Mas para ele é apenas mais uma oportunidade que um problema. Porque como ele nos fala em Filipenses, a sua prisão, representa a chance de que ele testemunhe para os membros da nobreza em Roma. E ainda assim faz com que outros possam imitá-lo no seu testemunho com mais desassombro. Paulo tem uma alta visão de si mesmo. Ele sabe que ele é o embaixador do rei. Quando ele, Paulo, fala, Cristo fala por meio dele. Cristo nos deu autoridade, meus irmãos, para nós falarmos em nome dele. Ao mesmo tempo que ele nos ouve quando nós intercedermos por pessoas, sejam elas crentes ou não, diante do seu trono de graça. Mas ainda assim, Paulo sabe que necessita do poder do alto. Por isso ele pede que os seus irmãos, os efésios, orem. Primeiro, para que lhe seja concedida ousadia na proclamação da mensagem da reconciliação, o mistério do qual ele está falando no final do verso 19. Paulo, nós sabemos, é um herói da fé. Mas ele não é um super-herói. Ele não é alguém invencível. Paulo sabe de suas fraquezas e ele sabe que, como homem, ele pode fraquejar na tribulação. Nesse sentido, meus irmãos, é triste nós percebermos como alguns crentes e principalmente alguns líderes cristãos parecem ser imperturbáveis. Gente assim, queridos, gente assim não serve de modelo. Porque elas ostentam uma virtude, aliás, uma virtude falsa, que é indisponível para aqueles que estão ao caminho, aos meros mortais como eu e você. Crentes assim, superpoderosos, fazem os crentes fracos, ou o crente mediano, desanimar. Nós precisamos das orações da igreja, até mesmo como um testemunho da nossa fraqueza. Mas a nossa fraqueza, queridos, tem de ser uma fraqueza ousada. Nós sermos frágeis não torna o nosso Senhor frágil. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa debilidade. Por isso, a oração para que Paulo seja ousado em sua fidelidade no cumprimento da missão. Eu não canso de me lembrar, neste ponto da oração da igreja, lá em Atos 4, quando da prisão de Pedro e de João. A oração que a igreja faz não é por livramento,
A oração que a igreja faz não é por vingança. A oração que a igreja faz é por ousadia no Espírito. E Deus, o nosso Deus, o mesmo Deus que hoje habita em nós e que habitava no meio da igreja nos dias de Paulo, o mesmo Deus faz a casa tremer, como um testemunho de que o poder foi dado a ela. Da mesma forma como o poder foi dado a nós, a mim e a você, para nós cumprirmos a nossa missão de uma maneira cabal. Você se sente fraco? Você se sente incapacitado a ser uma testemunha de Jesus? Você se sente incapaz a isso? Se você considerar apenas você mesmo, você está coberto de razão. Você, assim como eu, é absolutamente incapaz dessa tarefa. Nós somos insuficientes. O seu testemunho é fraco. Você é um pecador miserável a quem foi dada uma missão difícil e arriscada. Uma missão de enfrentar um exército de demônios malignos. Uma missão de enfrentar sistemas dominados pelo pecado e enfrentar pessoas que servem por vontade própria e, portanto, são responsáveis de marionetes para as forças das trevas. Você realmente acha que você vai vencer tudo isso sozinho? Você acha que você vai conseguir vencer tudo isso nas suas forças? Que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza, para que a glória seja dele, toda dele, na sua vitória. Você não necessita de seminário. Você não necessita de pós-graduação em teologia. Você não necessita de santidade perfeita. Você não necessita de recursos materiais. O que você e a igreja de hoje necessita não é de mais maquinaria, ou melhor, de novas organizações ou de mais e novos métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar. Homens de oração, homens poderosos em oração. O Espírito Santo de Deus não flui através de métodos, mas ele flui através dos homens. O Espírito Santo não vem sobre máquinas, mas ele vem sobre homens. Ele não unge planos, ele unge homens, homens de oração. São palavras de um dos maiores escritores desse tema, E.M. Bounds. Sozinhos, na nossa própria força, nós somos homens fracos e incapazes. Mas no poder do Espírito, poder que nos nutre por meio da oração, na comunhão verdadeira dos crentes, e armados com as armas de Deus, nós somos absolutamente invencíveis. Invencíveis. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, marche. Marche a partir de agora como você nunca antes marchou. Marche com a ousadia de quem se sabe já vitorioso por meio de Cristo. Marche com a valentia de quem está armado até os dentes com a armadura de Deus. Marche lado a lado com o exército dos santos, enquanto eles triunfam sob o comando de Cristo. Bombardeie as fortalezas do adversário com a palavra e a oração. Tenha em seu coração a cada dia que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, esta ousadia santificada. A ousadia de marcharmos, ó Senhor, como homens incapazes, é verdade, Senhor, insuficientes, mas poderosos, ó Pai querido, porque armados com a armadura de Deus, contra a qual as trevas não são capazes de resistir. Dá-nos, Senhor, esta graça, dá-nos, Senhor, este benefício. Dá-nos coragem, Senhor, que nós não tenhamos medo dos homens e nem ódio a eles, Senhor. Que nós saibamos identificar o verdadeiro inimigo, ó Senhor, e não lutarmos contra a carne e contra o sangue. Que nós saibamos combater, ó Pai querido, com armas espirituais e não com armas carnais, ó Senhor, que certamente fracassarão.
Que nós sejamos sábios, ó Senhor, de buscarmos suprimento por meio da oração, a fim de fortalecidos, ó Deus, podermos marchar decididamente, ó Senhor, no combate desta vida. Dá-nos esta graça, Senhor querido. Abençoa-nos, ó Pai Santo. Permita que sigamos adiante, sigamos avante, Senhor, como bravos soldados de Cristo. É a oração que fazemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém.